Cobertura Show Rural Copavel. Patrocínio Corteva. Juntos vamos reconstruir a agricultura desde a raiz. Olá para você que está acompanhando a Destaque Rural. Nós voltamos então com novas informações do Show Rural Copavel 2019 e agora nós vamos conversar com o pesquisador da Embrapa, Amélio Dallagnol, ele que vai nos dar um panorama de como está sendo o desenvolvimento da cultura da soja aqui no Brasil. Então, Amélio, bem-vindo a Destaque Rural, obrigada por participar. Eu começo te perguntando quais são os motivos desta expansão da soja aqui no Brasil. Bom, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque a soja é a cultura que mais cresce dentre os grãos produzidos no mundo, é a soja. E por que ela mais cresce? Porque a demanda está consumindo muita soja para produzir carne. E a economia mundial está crescendo muito. Pode-se dizer que o Brasil talvez não esteja crescendo tanto, né? Mas no conjunto dos países do mundo, o PIB cresceu de 12 trilhões em 1980 para 87 trilhões o ano passado. Então, esse montante de dinheiro está indo no bolso das pessoas, principalmente de pessoas dos países em desenvolvimento que consumiam muito pouca proteína animal e hoje tem condições de consumir um pouquinho mais, deixar de comer arroz e feijão e comer no mais carne, queijos, ovos, essas coisas que são feitas a partir da proteína da soja. Você comentou então brevemente na questão econômica, da questão do comércio. Quem está liderando então o comércio mundial desta cultura? Bom, nós temos 3 países que dominam completamente a produção de soja, a produção e o comércio, que são os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina pela ordem de tamanho, né? Os Estados Unidos ainda são o maior produtor, mas seguramente dentro ainda, talvez dessa década, o Brasil passe a ser o maior produtor mundial e a expectativa é de que até 2050 o Brasil possa estar produzindo 250 milhões de toneladas, os Estados Unidos um pouco mais de 150, o que deixa claro que nós vamos ser de longe o maior produtor mundial, depois os Estados Unidos e a Argentina, que também cresce, mas não tanto quanto o Brasil. Então a expectativa é de que nós vamos realmente liderar o comércio mundial da soja, a produção e o comércio, e que o preço deve continuar bom, porque se a produção está crescendo muito, que se prevê, por exemplo, que em 2050 a produção poderá chegar a 700 milhões de toneladas. Hoje é de 370. Então, se crescer tanto assim a produção, poderia haver o temor de que vai haver uma superprodução, vai haver superestoques e vai haver quedas acentuadas no preço. Mas na expectativa dos analistas é de que cresce muito a produção porque cresce muito a demanda. E a demanda cresce porque a economia cresce. E com o crescimento da economia, há uma demanda de soja como matéria-prima para produzir a proteína animal, que pode ser principalmente carne, mas também queijos, ovos, que são feitos a partir da soja. Quais foram as tecnologias, as ferramentas que aconteceram nesses últimos anos que puderam fazer então com que essa cultura crescesse e continua crescendo tanto? Uma boa pergunta. Realmente, o crescimento da produção, vamos pegar aqui no caso do Brasil, né, que nós crescemos de 1.000 quilos por hectare lá na média dos anos 60 para quase 3.400 quilos no ano passado. Então houve um crescimento de mais de 200% na produtividade. Isso obviamente se conseguiu com o uso de mais e melhores tecnologias no processo produtivo. Eu citaria como tecnologias que impactaram muito na produção o plantio direto.
Plantio direto, ele não só evitou que a chuva levasse o melhor da lavoura para o fundo do vale e enchesse rios e lagoas, mas ela principalmente manteve a fertilidade do solo no seu lugar. Uma segunda tecnologia que impactou muito a produção foi a soja transgênica. Uma soja que consegue livrar a lavoura das ervas daninhas, agora também das lagartas, né, de boa parte das lagartas. E outras tecnologias estiveram no manejo do solo, da fertilidade do solo, fazendo adubação do solo de acordo com uma análise do solo bem feita. Não é só analisar o solo, mas fazer uma coleta de amostra do solo bem feita e fazer adubação de acordo com a análise desse solo. Outra tecnologia, essa mais recente, que é a integração lavoura-pecuária. Um sistema em que você planta uma lavoura em cima da pastagem por 2 anos, depois volta a pastagem, mas já volta numa pastagem num outro nível. E depois você volta para a lavoura de novo. Então vai alternando o cultivo de grãos com o cultivo de carne. E esse tem sido realmente, vamos dizer, citando as 3 tecnologias que, a meu juízo, tiveram mais impacto no aumento da produtividade e, consequentemente, da produção. Certo. Nós estávamos comentando, então, antes de começar essa entrevista, que aqui no Brasil ainda a cultura da soja vem se expandindo, que é a questão da região de Cealba. Queria que o senhor compartilhasse um pouco novas informações sobre essa região. A produção de soja no Brasil começou mesmo para valer na década de 70, né? E do início ao fim da década, a soja passou de uma cultura marginal para a principal lavoura do Brasil. Então, a primeira fase da produção de soja ocorreu aqui no sul do Brasil. Depois nós vimos uma grande quantidade de produtores de soja da região sul do Brasil se mudando para o centro-oeste e desenvolveram principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Depois, uma terceira fase foi para aquela região conhecida como Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E agora, mais recentemente, nós estamos já invadindo o Pará, Rondônia, Roraima e a região conhecida como Cealba, seria a última fronteira, que pega Sergipe, Alagoas e o nordeste da Bahia. Porque a Bahia já é um grande produtor na região oeste, né? Mas agora há a possibilidade de que ela se alastre na região nordeste, junto com Alagoas e Sergipe, em boa medida substituindo a cana, que nessa região é pouco produtiva e o produtor já está olhando que se todo mundo da região sul e oeste está plantando soja, é porque é um bom negócio e eles querem entrar nessa coisa também. Para nós finalizar, então, o que o produtor pode esperar daqui para frente da soja? São boas expectativas? Bom, a meu juízo, sim. Pelo menos os analistas informam que nós vamos continuar a demandar mais e mais soja, porque a economia vai continuar crescendo e com o crescimento da economia, a renda per capita das pessoas vai aumentar e vai haver uma substituição maior do arroz com feijão para arroz com feijão, mas com carne também, né? Então, é por aí que nós vamos caminhando. Certo. Muito obrigada pela sua participação. E durante o dia nós voltamos com novas informações diretamente daqui da Show Rural Copavel 2019. Até mais! Cobertura Show Rural Copavel. Patrocínio Corteva. Juntos vamos reconstruir a agricultura desde a raiz.